Você já sentiu aquele aperto no coração a preparar uma comidinha com todo carinho para o seu pai e para sua mãe e eles simplesmente não abrem a boca? Ou pior, eles dizem que a comida está sem gosto, mas foi justamente naquele dia que você caprichou no tempero? Se você vive essa luta diária contra a recusa da comida, saiba que o problema pode não ser a falta de fome, mas sim um apagão nos sentidos que você ainda não aprendeu a contornar. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar como usar os segredos dos sabores acentuados para despertar o paladar de quem você ama e transformar a hora da refeição de um momento de briga em um momento de puro prazer. Porque o que está em jogo aqui não é apenas um prato de comida, é sim a força, o equilíbrio, a imunidade e a dignidade de quem sempre cuidou de você. Mas olha só, o grande erro que a maioria de nós comete é achar que o idoso está sendo teimoso ou que perdeu o apetite por pirraça. Mas a ciência nos mostra algo muito mais profundo. Com o passar dos anos, as papilas gustativas diminuem e o olfato enfraquece. As papilas gustativas são justamente os sensores presentes na nossa língua que dão a capacidade de entender cada tipo de sabor, juntamente com o olfato, que é o cheiro que entra pelo nariz, que junto com essa interpretação pela língua vão as informações lá para o cérebro. Para muitos idosos, comer um prato de arroz e feijão comum tem o mesmo gosto de mastigar um pedaço de papelão. Imagina só a frustração de sentir fome, mas não sentir o prazer de nenhum sabor. Se você não entender como interpretar corretamente os sentidos do seu pai ou da sua mãe agora, a desidratação e a perda de massa muscular pode se tornar, sim, um caminho sem volta. Mas fica tranquilo, porque o que eu vou te revelar vai mudar completamente a forma de você enxergar o prato de comida deles. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria. E eu ajudo pessoas como você, que dedicam a vida cuidando de quem amam, a enfrentar os desafios do envelhecimento com mais conhecimento e menos exaustão. Eu sei que você está cansado e que às vezes parece que nada do que você faz é suficiente, inclusive recebe até reclamações, mesmo você tentando fazer da melhor forma com o que você tem hoje aí na sua disponibilidade. Mas o que eu vou te mostrar agora não é uma teoria, é uma técnica prática baseada na forma como o nosso cérebro processa os sabores. Se você aplicar o que eu chamo de ouro do prato, você vai parar de empurrar a comida e vai começar a ver o prazer voltando aos olhos do seu familiar, que talvez seja seu pai, a sua mãe, a sua tia, aquela pessoa idosa que hoje está sobre os seus cuidados. Prepara o papel e a caneta, então, para você anotar, porque a partir de agora você vai deixar de ser apenas alguém que alimenta outra pessoa e vai se tornar um investigador do paladar. Isso mesmo. Vamos entender exatamente o que acontece quando o idoso perde o gosto e como a gente vira esse jogo usando temperos que você tem aí mesmo na sua cozinha. A primeira coisa que você precisa entender como investigador é que o idoso ele não sente os sabores como a gente sente. Com o passar dos anos, ocorre uma diminuição natural, esperada pelo envelhecimento natural do idoso, uma diminuição das papilas gustativas e do olfato, que enfraquece. As papilas gustativas, que são justamente essas regiões da língua que comentei agora há pouco, responsáveis por interpretar os sabores que chegam. O ácido, o doce, o azedo, o salgado, as diversas formas de interpretar daquele que nós nos alimentamos. Isso cria um fenômeno onde o doce ele fica menos doce, olha só, e o salgado parece que não tem gosto. Então, enquanto o amargo muitas vezes parece ser o que está mais aguçado. Muitas vezes é preciso você salgar mais a comida a pedido dele, para ele interpretar que a comida é salgada, ou então o doce ser muito mais doce para poder interpretar que é um doce. E daí vem um risco, porque a comida ela não pode ser muito salgada por conta do controle da pressão, e nem muito doce, porque muitos idosos, se não são diabéticos, são pré-diabéticos, já tomam medicação para controlar, estão no controle adequado hoje. Se a gente exagerar nessa exacerbação, nesse aumento da intensidade do salgado e do doce, a gente vai atrapalhar o tratamento. E imagina só que para o seu familiar, comer um prato de comida comum pode ter o mesmo desprazer de mastigar um pedaço de papelão.
É aqui que o segredo dos sabores acentuados ele entra. Nós vamos gritar com os papilas gustativos deles, mas vai ser de uma forma carinhosa e saudável. Em vez de carregar no sal, que é um perigo para a pressão alta, nós vamos usar o poder dos ácidos, como eu comentei agora há pouco. O grande segredo é o uso de gotas de limão ou de laranja ali sobre a comida, principalmente sobre a proteína, a carne, o frango e as verduras. Tem gente, inclusive, que prefere deixar o limão congelar, olha só, e utiliza o mesmo limão no dia seguinte, porque o limão está congelado. Pega o limão na hora de servir o prato e rala o limão ali sobre o prato, em cima da proteína, em cima das verduras, com casca e tudo, porque vai deixar a comida mais ácida, isso vai aguçar mais o sabor, porque o ácido ele acorda as glândulas salivares, e aí com isso o cérebro ele interpreta um sabor diferenciado, porque ali ele facilita a aceitação mais imediata por ser mais ácido, porque causou ali uma sensação de degustação mais prazerosa. Além disso, precisamos falar sobre os temperos aromáticos que talvez você tenha na sua cozinha, como o manjericão, o alecrim, a canela, o tomilho. Eles não vão deixar a comida mais salgada, mas eles vão intensificar também o sabor e vai facilitar a aceitação. O cheiro da comida ele chega primeiro ali no cérebro, causando ali uma sensação de agrado, resgatando memórias, inclusive afetivas do passado, e lembrando que quem tem demência ou Alzheimer geralmente lembra do passado, então você vai estar ali já gerando a conexão com o passado e preparando o estômago para receber o alimento. Mas não é só o sabor que causa recusa, é preciso prestar atenção, porque muitos idosos param de comer porque sentem dor ou desconforto, por exemplo. Então imagina só o idoso que hoje usa uma prótese, uma chapa, e ela não está muito bem fixada na boca, ela dança na boca. Na hora da mastigação, ela fica pegando aqui no cantinho, machucando a boca, inclusive muitas vezes. Então isso faz com que ele não queira comer porque está sentindo dor, mas também ele não diz que está sentindo dor. É preciso que faça uma revisão. Então na hora da higiene da boca, dá uma olhada. A orientação é você calçar uma luva para poder fazer a higiene, vai lavar ali a chapa, orientar ele, se ele não consegue fazer só, vai depender do grau de evolução de demência que ele tem hoje. Você ajuda na higienização da chapa e ao mesmo tempo você já olha ali para a boca dele, vê se tem alguma feridinha e tudo, porque isso pode ser um impeditivo de comer, ou então se a prótese está muito frouxa, que seria necessário uma prótese nova. Não usa prótese, mas será que não tem uma ferida na boca? Será que tem algum caco de dente inflamado? Às vezes tem poucos dentes na boca ainda e algum desses dentes está ali podre mesmo. Ele está ali infeccionado, inflamado, e isso gera recusa alimentar. Então, às vezes, a prótese mal ajustada ou uma ferida na boca é justamente o que vai gerar recusa, assim como a dificuldade de engolir, que causa uma disfagia, ou seja, a dificuldade de engolir com engasgos chama muita atenção. Nessa hora a gente precisa então do nosso colega, o fonoaudiólogo. Ele precisa fazer uma avaliação do ato de engolir para entender qual a melhor consistência hoje de comida que o idoso que você cuida precisa, adequar essa consistência para diminuir o risco de complicações, que pode ser até pneumonia, porque se o idoso ele se engasga com comida uma, duas ou mais vezes, a cada engasgo aumenta o risco de aspiração, ou seja, de aspirar um pouco do conteúdo da boca para o pulmão e com isso gerar pneumonia. E inclusive, se você precisa que ele processe algum alimento para engolir, a textura, tudo de uma cor só, como uma papa, ela não é agradável. Eu acho que você também não aceitaria, então a gente não espera que ele aceite toda aquela mistura cinzenta de uma vez só e que seja agradável para ele. E aí depois a gente ainda diz que ele não quis comer. Então, para um pouco para refletir. Olha só, se você precisar bater a comida, então que a gente possa fazer de uma forma diferente, anota bem isso. Separa. Se você vai preparar algo com batata, mantém ali o purê de batata num canto do prato. Vai fazer algo com feijão, então feijão com caldinho de feijão, bate separado da batata, já vai ter uma outra consistência, uma outra cor, num outro canto do prato. Depois a proteína, que pode ser o caldinho da carne com a carne, ou o frango com o caldo onde ele foi preparado, o frango cozido. Bate um pouquinho ali no liquidificador, no processador, e ele vai ter uma outra consistência, outra cor. Olha só, aí já tem 3 cores diferentes, inclusive, e um prato que pode ter uma 4ª cor diferente. Porque esse prato bem colorido, ele chama bastante atenção. E isso pode facilitar a aceitação pelo idoso.
Manter as cores e o contraste no prato é uma estratégia visual bem bonita e que pode ser bem poderosa para abrir o apetite, porque gera curiosidade do idoso, de quem já perdeu o interesse pela mesma coisa todo dia. Então vamos deixar o prato colorido, para nós é interessante e para ele também. E para falar em estímulo, eu quero saber de você, qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje na hora de dar comida para o seu familiar? Escreva aqui embaixo nos comentários, porque eu leio todos eles. Eu entendo melhor o que é que você precisa de mais conteúdo e com isso eu posso te ajudar ainda mais. Lembre-se também que o ambiente, ele também é um tempero, ou seja, ele entra na jogada. Comer em um lugar iluminado, sem o barulho da TV ou a mesma distração da TV e com uma companhia na hora da refeição, um outro familiar, que pode ser um filho, um neto, alguém da mesma geração, faz com que o corpo dele também produza hormônios que auxiliam na digestão. Ele se sente mais satisfeito, se sente participante, porque existe aqui um pensamento equivocado que eu quero que você preste muita atenção. Muitas pessoas às vezes ainda pensam assim, o papai ele come mais cedo, né? Então vamos colocar logo dele, ele come primeiro, depois todo mundo senta para comer. Não, ele quer participar. Por mais que ele tenha demência, por mais que ele tenha Alzheimer, ele precisa participar desse momento. Então nem que seja uma das pessoas, não vai comer tudo agora, mas põe pelo menos a tua salada, ou então faz um prato menor, senta do lado dele. Ele vai ser estimulado pelo ato de ver outra pessoa do lado dele ao levar o garfo para a boca. Isso também faz com que ele leve também um talher. Se hoje ele não consegue usar, inclusive, o garfo e a faca, porque espalha a comida, deixa a comida cair do prato, troca então a faca pela colher. Fica o garfo e a colher, onde ali uma comida que é mais cozidinha, mais molinha, ele corta com o garfo, com a colher ele apara para conseguir juntar a comida e levar para a boca. Então assim, preste um pouco de atenção como a gente pode ajustar e está tudo bem. Mas ele precisa de uma companhia nesse momento, porque eu sei que faz toda a diferença, ele quer ser participante. Então, toma nota aí do que são estratégias práticas e que você vai conseguir modificar na sua rotina, eu tenho certeza. Presta muita atenção. A primeira delas, que é algo que pode parecer uma bobeira para muita gente, que muitas vezes quer ser muito prático, mas se no cuidado do idoso que mora na sua casa, que todo dia você tenta criar uma rotina, já eu falo de rotina, é justamente ter uma mesa posta. Isso, coloca ali um prato, o copo dele, o talher, um jogo americano, prepara a mesa, talvez aquele toalha que ele gosta, porque isso faz toda a diferença, ele se sente amado. Existe um erro também muito comum, que as pessoas levam o prato lá para o quarto do idoso, ele come sentado na cama, alguns comem dentro de uma rede, eu já vi isso também acontecer. Então assim, não tem o mínimo de zelo de não, vamos deslocar o idoso até a copa, ele vai participar onde nós sentamos na mesa, não, é no canto onde ele está mesmo, deixa lá. Sabe, a gente não pode fazer assim. O estímulo da comida também acontece por mudança de ambiente. Então, prepara a mesa para ele com todo carinho. Você se dedica tanto e prepara a mesa para pessoas que vêm te visitar de fora, vez ou outra. E a pessoa que está dentro de casa, no dia a dia, aquela pessoa que eu sei que hoje te deixa um pouco mais cansado, porque exige muito da sua atenção, mas prepara a mesa para ele, que na verdade você vai preparar para a família, e ele também vai participar da mesa. Então, preparar a mesa, botar a mesa posta, é uma estratégia que traz muito resultado. Uma outra coisa que é muito importante é uma postura adequada na hora de comer. Alguns idosos já estão assim um pouco mais corcundinho, vou falar assim bem prático para você entender, e aí às vezes aquela cabeça baixa dificulta o ato de engolir. Então a ideia é você ajudar, segura ele qualquer coisa, né? Deixa ele mais ereto. Se ele não consegue mais levar a colher até a boca e muitas vezes se não consegue angular, você angula a colher, você pode providenciar. Existem colheres hoje no mercado que elas já são curvas, que já facilita, já que ele não consegue fazer esse movimento da munheca, olha só, já existem colheres adaptadas. Ou então, segura, né, a cabeça, ajuda ali, segura aqui, fica do lado mesmo, abraça ele aqui, de uma forma que ele fique mais ereto. Os fonoaudiólogos nos ensinam, inclusive, que a posição adequada da cabeça faz toda a diferença. Às vezes ele está com a cabeça baixa para um lado, como que ele vai conseguir engolir? Ele tem que estar com a cabeça mais reta possível, posição da língua dentro da boca, para ele conseguir engolir. Muitas vezes não está comendo por conta de falta de posição adequada. Então preste atenção como ele está comendo hoje. Se você precisa de orientação, então contrata um fonoaudiólogo que vai te dar essa orientação.
também vai te ajudar e muito, sem pensar que vai precisar para uma outra fase da vida, que vai ter que usar sonda, ou que ele não vai comer nunca mais, que agora é o fim. Não, muitas vezes é um ajuste que está precisando acontecer. Você buscando um profissional de forma correta, como o fonoaudiólogo que eu estou te orientando agora, vai fazer toda a diferença. Anota aí então agora a terceira orientação bem prática, é a diversificação dos alimentos. Evitar sempre fazer a mesma coisa. Inclusive, se você precisa processar os alimentos, isso é bem importante, eu acabei de comentar agora há pouco. Você processa separadamente para poder dar cores e texturas diferentes. Não tem nenhum problema que a comida seja processada, mas que ela não seja tudo junto e aquela papa do almoço é a mesma papa do jantar e é o mesmo sabor e é a mesma coisa todos os dias. Ele não aguenta, uma hora ele vai enjoar sim. Então a gente tem que diversificar. Então, um dia, quando ele come, né, as proteínas todas, eu sei que tem uns que recusam, mas assim, quando come da carne, qual tipo de carne que ele come? Hoje vai ser a carne, amanhã já não vai ser carne, vai ser um omelete, por exemplo, que é com ovo. No outro dia já vai ser algo com frango. Na primeira refeição foi algo com frango, na outra pode até ser o frango para não ter que preparar uma outra proteína, mas de uma outra apresentação. Você fez ele cozido de manhã, do que sobrou de frango, você vai fazer um omelete, por exemplo, no jantar. Tá vendo? Você vai mudando a apresentação, a consistência da comida. Isso é muito importante. A gente já entra aqui no quarto ponto, que é justamente a textura e a umidade dos alimentos. O alimento mais molhadinho, ele aceita melhor. Tem gente que insiste em fazer só comida seca. Ah, porque ele não pode comer fritura, e aí assa todas as comidas e fica muito seco, mas não tem nada cozidinho, nada com molho, que você prepare alguma coisa com molho para poder molhar a comida e ajudar nesse processo de aceitação. Então assim, existem algumas estratégias, inclusive você oscilar entre as texturas durante uma refeição na sequência da outra. Uma refeição ela é mais seca, por exemplo, que foi assim, a outra ela já mais molhada, uma mais gelada, a outra mais quentinha, mas que seja quente o suficiente para ele poder aceitar, porque às vezes a comida vem tão quente e o idoso ele não está aceitando porque a comida é muito quente. Ela tem que ser cortada, mais fracionada, espalhada assim no prato, para ela esfriar um pouco mais ligeiro e ele conseguir se alimentar também. Tem que ser morninha e não quente demais. Preste atenção também nesse ponto, que é um detalhe que muitos deixam passar. Então assim, oscilar entre as texturas a cada refeição também ajuda muito a estimular áreas diferentes do paladar para poder haver uma aceitação maior e melhor da alimentação. Quando eu falo de horário, eu também falo de rotina alimentar. Então, mais ou menos no mesmo horário ali, a gente pode imaginar o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, para poder aquilo dali ajudar o idoso. Muitas vezes vincula com as medicações que faz uso durante o dia, isso ajuda ele também a seguir essa sequência. Muitas vezes também, por exemplo, o horário do banho o banho é antes do almoço, por exemplo, então já vincula, eu tomei banho agora para vir o almoço, então ele já fica naquela expectativa e já vai gerando informação de melhor compreensão da rotina que ele tem durante o dia e aceitação de como que vai ser a alimentação dele. Então tudo isso é bem importante dentro de se criar ali uma rotina quando a gente fala de horários para se alimentar. Um outro ponto, quando depende ainda da evolução em que o idoso se encontra aí, desse idoso que você é responsável, dentro de um quadro demencial, da doença de Alzheimer, quando é mais no começo, ele ainda tem poder de escolha. E enquanto ele tiver esse poder de escolha, a gente tem que respeitar, porque ele se sente participante da escolha que ele está fazendo. Escolha de quê? De duas opções que você vai dar. Se ele vai querer um baião de dois, por exemplo, que é o arroz com feijão já misturado, se você que não é do Nordeste tem muito costume. Então, assim, ali já pronto, num prato só, e aí a proteína vai junto, ou então se ele vai querer um macarrão, ou se ele vai querer uma salada de batata, você dá duas opções, e aí dentro dessas opções ele vai escolher aquilo que para ele naquele dia é melhor, e aí ele vai se sentir mais participante desse processo. Então isso também faz com que ele aceite melhor, porque aí eu escolhi isso, eu vou comer isso. Isso também é importante prestar bem atenção. E um outro ponto aqui bem importante, que eu acho que é um dos cruciais quando a gente fala de insights, né, de interpretação do que seria o ideal para poder ajudar também na rotina de uma alimentação que o idoso aceita, é o convívio familiar. O convívio na hora da alimentação. Então, assim, sentar ele na mesa com os outros familiares, compartilhar o horário do almoço, compartilhar o horário da janta. Ah, mas ele não entende. Senta ele vai ouvir as conversas, ele vai estar ali. Talvez num dia ajude na alimentação se ele não está conseguindo, porque às vezes ele dá uma garfada, dá uma segunda, dá uma terceira e depois ele fica paralisado, se distrai com alguma coisa. Quem está ali do lado já estimula de novo ele ir seguindo. Então, tudo isso é importante. O convívio familiar é importante porque ele imita os demais, ele se sente participante
Então não queira achar que porque ele não entende, porque talvez naquele dia ele está um pouco assim fora do ar, está um pouco confuso demais, que aquele momento não vai ajudar. Se muitas pessoas ao mesmo tempo, para ele não dá certo, que aí depende de cada um, então com uma pessoa pelo menos, ou duas somente, algum momento ali que ele consiga compartilhar aquela refeição vai ajudar demais, porque sozinho é pior. A aceitação da comida realmente ela não acontece da mesma forma. E eu sei que o cuidado ele é muito denso, como eu comentei agora há pouco, eu sei que você está cansado. Foi pensando nisso que eu criei um treinamento chamado Recomeço. Na descrição desse vídeo você tem acesso para conhecer. E é justamente para aquelas pessoas que estão um pouco mais ansiosas hoje em dia, que têm pensamentos ansiosos, que estão cansadas e por conta disso têm crises de ansiedade, que eu criei esse treinamento pensando em você, que eu sei que a lida é muito árdua, é muito cansativo, e que é como se você se tornasse meu paciente ali naquele treinamento. Eu vou seguir com você, eu vou orientar você dia após dia. A ideia então é você fazer com calma o treinamento, para você viver os exercícios que são propostos, reconhecer quais são os gatilhos que hoje na sua vida geram com mais facilidade ansiedade, e montar uma estratégia individual, onde você vai reconhecer aquilo que é melhor para você, o que é de técnica que eu ensino lá vai ser melhor para você conseguir se desvencilhar, ou seja, se distanciar das crises de ansiedade com mais facilidade, inclusive espaçando esses momentos e até evitando que novas crises surjam com mais facilidade. Então na descrição desse vídeo tem um link de acesso, eu sei que você vai gostar. Mas eu guardei, olha só, o melhor para o final. Algo que pouca gente conta e que pode ser o verdadeiro interruptor da fome aqui que estava faltando. Você sabia que o paladar ele também é ativado pela memória e pelo afeto? E se você recordar, e você talvez já viu isso tantas vezes, que no Alzheimer, na prática você vive isso, a lembrança que ele tem de coisas lá do passado, em detrimento das de ontem e das de anteontem, ele esquece muito mais o agora, mas lembra de histórias e te conta em detalhes lá o passado. Às vezes o seu familiar ele não come justamente porque o prato que ele está comendo hoje parece um prato industrial, parece impessoal, parece comida de doente, como quando a gente vai para o hospital, que aí é um prato igual para todo mundo. O que eu preciso te revelar hoje é justamente que você pode resgatar a louça favorita dele, justamente aquela xícara antiga, aquele prato de porcelana que ela usa e que em datas comemorativas é quando tira do armário, aquela toalha de mesa que faz ela se sentir mais feliz, porque ela sabe que aquela toalha ela faz parte de momentos especiais da família. Então, talvez esteja naquele armário lá de cima. Então, desce um conjunto de louça, um pires, uma xícara, um talher, um prato, para ela ou para ele que você cuida, porque ele vai se sentir mais ali alcançado na sua afetividade. Aquilo vai trazer uma lembrança emocional muito melhor, e isso faz com que muitas vezes esse detalhe que estava faltando para ele aceitar melhor a comida. Porque quando você serve a comida no prato da vida dele, o cérebro ele recebe um sinal de segurança e de prazer que nenhum tempero sozinho é capaz de substituir. Então, o estímulo visual e emocional, eles trabalham junto dizendo para ele, olha, está tudo bem, você está em casa, essa comida ela foi feita para você com todo carinho, porque vai remeter na memória dele, lá do passado, aquele ambiente que está se replicando ali na frente dele. Então, tenta fazer isso hoje mesmo e aí veja a diferença na expressão do rosto, no olhar de quem você cuida. Eu sei que você vai perceber. Eu sei que cuidar de quem amamos é um dos desafios mais nobres e ao mesmo tempo mais cansativo que existe. Mas lembre-se, você não precisa carregar esse peso sozinho e nem no escuro. Pequenos ajustes como esses que vimos hoje são os que diferenciam um cuidado exaustivo de um cuidado com conexão e dignidade. Se esse vídeo ele abriu seus olhos e te deu uma luz para uma próxima refeição, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, pois assim o YouTube ele entrega esse vídeo para outras pessoas que também cuidam de idosos. A minha missão aqui é trazer esse conhecimento para que você cuide melhor e também se sinta cuidado nessa jornada. Toca no botão de inscrição agora para não perder os próximos guias práticos que eu estou preparando para você. E para você que quer continuar entendendo melhor a qualidade de vida do seu familiar, eu preparei esse próximo vídeo aqui na tela, onde eu falo sobre como lidar com agressividade no idoso. Um grande abraço, a gente se vê lá no outro vídeo. Eu sou o Dr. Milton Botelho, o seu especialista em cuidado com idosos.